Hoje eu quero contar 3 histórias da minha vida. É isso, nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Eu abandonei a Red College após os primeiros 6 meses, mas continuei por lá como um aluno visitante por mais 18 meses antes de sair de vez. Então, por que abandonei? Isso começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação, solteira, e decidiu me colocar para adoção. Ela sentia fortemente que eu deveria ser adotado por graduados universitários. Então, tudo estava pronto para ser adotado ao nascer por um advogado e sua esposa, exceto que, quando eu nasci, eles decidiram no último minuto que realmente queriam uma menina. Então, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um bebê menino inesperado. Vocês o querem?" Eles disseram: "Claro." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva nunca havia se formado na faculdade e que meu pai adotivo nunca havia terminado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção. Só alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade, ela concordou. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais estavam sendo gastas nas minhas mensalidades. Após 6 meses, eu não conseguia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e não sabia como a faculdade iria me ajudar a descobrir. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram a vida inteira. Então, decidi abandonar a faculdade e confiar que tudo daria certo. Foi bastante assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. No momento em que abandonei, pude parar de frequentar as aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a assistir as que pareciam muito mais interessantes. Não foi tudo romântico. Eu não tinha um quarto no dormitório, então dormia no chão dos quartos dos amigos. Eu reciclava garrafas de Coca-Cola para conseguir 5 centavos e comprar comida. E caminhava 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para conseguir uma boa refeição por semana. Eu amava isso. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. Naquela época, a Red College oferecia talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada rótulo, em cada gaveta era lindamente caligrafado à mão. Porque eu havia abandonado e não precisava assistir às aulas normais, decidi fazer um curso de caligrafia para aprender isso. Aprendi sobre fontes, sobre como variar o espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a tipografia excelente. Era bonito, histórico, artisticamente sutil, de uma forma que a ciência não consegue captar. E eu achei fascinante. Nada disso tinha sequer uma esperança de aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo isso voltou para mim. E nós projetamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador com belas tipografias. Se eu nunca tivesse assistido aquele único curso da faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplas fontes ou fontes proporcionais. E como o Windows apenas copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal teria. Se eu tivesse abandonado a faculdade, nunca teria assistido aquela aula de caligrafia, e os computadores pessoais talvez não tivessem a maravilhosa tipografia que possuem. Claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas era muito, muito claro olhando para trás 10 anos depois. Novamente, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos de alguma forma se conectarão no seu futuro. Você tem que confiar em algo. Seu instinto, destino, vida, karma, seja o que for. Porque acreditar que os pontos se conectarão no futuro lhe dará confiança para seguir seu coração, mesmo quando isso levar para fora do caminho conhecido. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte de encontrar o que eu amo fazer cedo na vida.
Vós e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem, uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4 mil funcionários. Tínhamos acabado de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes. E eu tinha acabado de completar 30 anos. E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido da empresa que começou? Bem, à medida que a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para administrar a empresa comigo. E no primeiro ano as coisas correram bem, mas depois nossas visões do futuro começaram a divergir e eventualmente tivemos desentendimentos. Quando isso aconteceu, nosso conselho de diretores ficou do lado dele e assim, aos 30 anos, eu estava fora e publicamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta havia desaparecido. Isso foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Sentia que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair o bastão que me passaram. Encontrei-me com David Pack e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo tão gravemente. Eu era um fracasso muito público e até pensei em fugir do Vale do Silício. Mas algo lentamente começou a surgir. Eu ainda amava o que fazia. A virada dos acontecimentos na Apple não havia mudado isso nem um pouco. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então, decidi recomeçar. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Menos seguro de tudo. Isso me libertou para entrar num dos períodos mais criativos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, comecei uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar criou o primeiro longa-metragem animado por computador do mundo, o Toy Story, e agora é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta notável, a Apple comprou a Next, e eu voltei para a Apple. E a tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do renascimento atual da Apple. E a Lawrence e eu temos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio de gosto amargo, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes, a vida vai te acertar na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em pé foi o fato de que eu amava o que fazia. Você tem que encontrar o que você ama. E isso é tão verdadeiro para o trabalho quanto é para seus relacionamentos amorosos. Seu trabalho vai preencher grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como em qualquer grande relacionamento, só melhora e melhora à medida que os anos passam. Então, continue procurando, não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia estará certamente certo. Isso me impressionou, e desde então, pelos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto a mim mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer? E sempre que a resposta tem sido não, por muitos dias seguidos, sei que eu preciso mudar alguma coisa. Lembrar que vou estar morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de constrangimento ou fracasso, simplesmente desaparece diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você está nu, não há razão para não seguir o seu coração. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos.
Ninguém jamais escapou dela, e é assim que deve ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para dar lugar ao novo. Nesse momento, o novo é você, mas algum dia, não muito distante, você gradualmente se tornará o velho e será substituído. Desculpe ser tão dramático, mas é a pura verdade. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixe prender pelo dogma, que é viver com resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o ruído das opiniões dos outros abafe sua própria voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo o mais é secundário. Continue faminto, continue tolo.